Esta não é apenas uma história sobre uma idosa trancada em um quarto. É sobre silêncio, sobre abandono disfarçado de cuidado, sobre quando a crueldade acontece longe dos olhos humanos, mas nunca longe do olhar de quem sente. É sobre uma mulher que confiou sua velhice a alguém que prometeu zelar e transformou proteção em prisão. Sobre noites longas, portas fechadas, pedidos que nunca eram respondidos. E sobre um cachorro simples, doméstico, que não entendia palavras, mas entendia dor. Enquanto o mundo seguia normalmente do lado de fora, algo dentro daquela casa latia, insistia, alertava, porque às vezes quem percebe a injustiça primeiro não é quem fala, é quem ama sem condições. Esta é uma história sobre como o mal costuma confiar no silêncio, e como a verdade sempre encontra um jeito de fazer barulho. Se você acredita que o amor verdadeiro não escolhe idade, aparência ou status. Se acredita que até o mais frágil merece dignidade. E se acredita que ninguém sofre em vão quando ainda existe alguém disposto a sentir junto. Então este canal é para você. Inscreva-se no Vidas pelo Amor, deixe nos comentários seu nome e de onde você está assistindo. Eu leio cada mensagem, porque cada história aqui só faz sentido quando encontra um coração do outro lado. Respire fundo, porque esta história começa com uma porta trancada, mas termina provando que o amor, quando é real, sempre encontra saída. Helena Silveira tinha 72 anos, quando aprendeu que solidão e abandono são coisas diferentes. Solidão é silêncio escolhido. Abandono é silêncio imposto. E ela estava prestes a descobrir a diferença da pior forma possível. A Fazenda Santa Rita, nos arredores de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, era mais do que uma propriedade. Era um monumento vivo à história da família Silveira. O casarão colonial, com suas paredes grossas de taipa de pilão e varandas largas sombreadas por jacarandás centenários, tinha atravessado gerações. Ali nasceram barões do café, ali se esconderam fortunas durante revoluções, ali se celebraram casamentos que uniram as famílias mais tradicionais do interior paulista. Helena conhecia cada tábua daquele assoalho de peroba. Cada mancha de umidade no teto alto, cada rangido da escadaria que levava ao segundo andar. 53 anos, 38 deles ao lado de José Carlos, seu marido, que transformara aquelas terras herdadas em um império discreto do agronegócio. E agora, havia 2 anos, morando sozinha. A morte de José Carlos não fora violenta nem inesperada. Aos 77 anos, o coração simplesmente cansou. Uma manhã, ele não acordou. E Helena descobriu que é possível morrer um pouco junto com alguém sem deixar de respirar. A casa, que sempre parecera acolhedora mesmo em sua vastidão, transformou-se em um labirinto de eco. Seus passos soavam diferentes. Sua voz, quando falava sozinha, parecia mais frágil. Ricardo, o filho único, tentava. Helena sabia que tentava, mas São Paulo capital fica longe e a advocacia corporativa não perdoa ausências. As visitas, que no início vinham todo fim de semana, espaçaram-se para quinzenais, depois mensais. Sempre com telefonemas culpados, sempre com promessas sinceras de "no próximo mês eu fico mais tempo, mãe". Helena entendia. Ou fingia entender, porque mães aprendem cedo que amor também é deixar ir. Thor era diferente. Thor não tinha compromissos em São Paulo. Não tinha reuniões de diretoria, nem prazos judiciais. Thor tinha apenas Helena, e aquilo era suficiente. O pastor alemão completaria 9 anos em outubro. José Carlos o trouxera ainda filhote, uma bola de pelo escuro com orelhas desproporcionais e olhos cor de mel que pareciam entender português. "Para você não ficar sozinha quando eu sair para a roça", dissera o marido, embora todos soubessem que José Carlos queria mesmo era um companheiro para suas caminhadas matinais pelas plantações de café.
Thor cresceu sendo os dois, o guardião de Helena e a sombra de José Carlos. Quando o dono morreu, o cachorro chorou. Não é exagero nem licença poética. Animais choram sim. E Thor passou 3 dias deitado ao lado da cama vazia, emitindo um lamento baixo e contínuo que partia o coração de quem ouvia. Depois, como se tivesse tomado uma decisão silenciosa, transferiu toda aquela lealdade canina para Helena. Seguia-a por todos os cômodos, dormia no tapete ao lado de sua cama, rosnava suavemente quando estranhos se aproximavam. Helena não estava doente. Esse era um detalhe importante. Não tinha Alzheimer, não usava cadeira de rodas, não tomava dezenas de medicamentos. Tinha apenas 72 anos e aquela solidão pesada que faz os dias se arrastarem como se o relógio tivesse esquecido de funcionar. A pressão arterial às vezes subia, a coluna reclamava quando chovia, as mãos tremiam levemente ao segurar a xícara de café. Velhice normal, digna, funcional. Mas a casa era grande demais para uma pessoa só. A limpeza tornara-se cansativa. Cozinhar para uma só boca parecia exercício de futilidade. E havia aquele medo secreto, jamais admitido em voz alta. E se eu cair? E se tiver um problema de noite e não houver ninguém? Foi Ricardo quem sugeriu. Durante uma visita em março, enquanto tomavam café da tarde na varanda, ele tocou no assunto com delicadeza, ensaiada de advogado. Mãe, a senhora já pensou em ter alguém aqui em casa? Não uma enfermeira, nada disso, mas uma companhia. Alguém para ajudar com as coisas, para conversar. Helena resistiu como se esperava que resistisse. Não preciso de babá, Ricardo. Ainda tenho minha cabeça no lugar. Eu sei, mãe, não é isso. É só que essa casa é muito grande e eu fico preocupado quando não posso vir. O argumento da preocupação do filho funcionou melhor do que qualquer outro funcionaria. Mães cedem não porque precisam de ajuda, mas porque não suportam ser motivo de angústia dos filhos. Tá bom, Helena suspirou. Mas nada de gente estranha. Quero alguém de confiança. Ricardo já tinha um nome. Valdete Souza, 38 anos, referências impecáveis, experiência com idosos. Uma conhecida de uma colega do escritório a recomendara entusiasticamente. Prestativa, discreta, carinhosa, garantiram. Ricardo fez uma entrevista por videochamada. Gostou da postura profissional, da fala mansa, do jeito como Valdete sorriu ao falar que cuidar de pessoas mais velhas é um chamado, não um trabalho. Valdete chegou numa terça-feira de abril. O céu estava daquele azul violento do interior, sem nuvens, e o calor anunciava que o outono seria apenas uma formalidade antes do inverno suave do Planalto Paulista. Ela desceu de um Uber na porteira principal, carregando 2 malas grandes e um sorriso estudado. Era uma mulher de estatura mediana, cabelos pretos presos em coque, rosto comum que se esquece facilmente. Usava calça jeans escura e blusa branca, a roupa universal de quem quer parecer confiável sem chamar atenção. Tinha aquele jeito eficiente de quem já trabalhou em muitas casas, sabendo exatamente onde colocar as coisas, como dobrar toalhas, qual tom de voz usar. Dona Helena, que prazer conhecê-la pessoalmente, disse, estendendo a mão com firmeza calculada. O Ricardo falou tanto da senhora. Pode ficar tranquila, vim para facilitar sua vida, não para complicar. Thor não gostou dela. Foi instantâneo. Assim que Valdete cruzou a soleira da porta, o cachorro começou a rosnar. Não era o rosnado de brincadeira que ele emitia quando Ricardo chegava e fingia ser intruso. Era um som grave, gutural, de advertência real. Os pelos do pescoço eriçaram-se. O corpo inteiro ficou tenso. Thor, que modos são esses? Helena repreendeu envergonhada. Desculpe, Valdete, ele não costuma fazer isso. Deve estar estranhando gente nova. Valdete sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Tudo bem, dona Helena. Cachorro tem instinto mesmo. Com o tempo ele acostuma. Não acostumou. Nos primeiros dias,
Valdete desempenhou o papel à perfeição. Acordava cedo, preparava o café da manhã exatamente como Helena gostava, ajudava com a limpeza sem ser intrusiva, conversava na medida certa, nem falante demais, nem silenciosa, ao ponto de criar desconforto. Perguntava sobre a história da família com interesse aparentemente genuíno. Elogiava as fotos antigas penduradas nas paredes. Admirava a arquitetura do casarão. Deve ter muito valor histórico essa casa, né, dona Helena? Essas terras todas ao redor. Ah, sim, a fazenda está na família há gerações, desde o tempo do Império. Meu sogro, pai do José Carlos, dizia que o avô dele recebeu a escritura das mãos do próprio Dom Pedro II. Que coisa linda! A senhora deve ter os documentos bem guardados, imagino. Era uma pergunta casual, feita enquanto Valdete dobrava toalhas. Helena nem percebeu o verdadeiro interesse por trás. Tá tudo no escritório do José Carlos. Ele era organizado com essas coisas, cada papel no seu lugar. Valdete apenas assentiu e mudou de assunto. Mas seus olhos já tinham localizado a porta de mogno entalhado no fim do corredor do segundo andar. O escritório privado, o coração da casa. Thor continuava latindo toda vez que Valdete se aproximava daquela porta. Era desconcertante. O cachorro podia estar dormindo na sala, aparentemente tranquilo, mas se Valdete subia a escada e dava um passo em direção ao escritório, lá vinha ele aos disparos, latindo como se anunciasse invasão. Esse cachorro está muito agitado, dona Helena. A senhora não acha melhor deixar ele mais tempo no quintal? Ele pode acabar se machucando subindo e descendo essa escada toda hora. Helena hesitou. Thor sempre fora um cachorro de dentro de casa. Dormir no tapete da sala, deitar aos pés da mesa durante as refeições. Mas Valdete tinha um ponto. Os latidos estavam excessivos. Talvez fosse bom ele ter mais espaço lá fora. Talvez você tenha razão, mas só durante o dia, viu? De noite ele dorme dentro. Claro, dona Helena, é pelo bem dele. Foi a primeira concessão. Não pareceu importante na época. A segunda veio uma semana depois. Ricardo ligou numa quinta-feira à noite, como sempre fazia. Valdete atendeu. Oi, Ricardo. Tudo bem? Ah, a dona Helena? Ela já está dormindo, coitada. Cansou hoje, sabe como é? Quer que eu acorde ela? Não, não precisa. Só queria saber como ela tá. Tá ótima. Comendo bem, dormindo bem. Pode ficar tranquilo. Eu cuido de tudo aqui. Helena não estava dormindo. Estava na varanda dos fundos ouvindo o rádio. Simplesmente não ouviu o telefone tocar lá da cozinha. Quando Valdete mencionou no dia seguinte que seu filho ligou ontem, mas você já estava descansando, Helena achou natural. Ah, que pena. Eu ligo para ele mais tarde. Deixa que eu lembro a senhora. O telefone às vezes fica quieto, né? A gente esquece. Na semana seguinte aconteceu de novo. E na outra. Ricardo ligava. Valdete atendia. Dizia que Helena estava descansando, tomando banho no banheiro. Sempre um motivo plausível. Sempre a oferta de acordá-la ou interrompê-la seguida do não precisa, só queria confirmar que está tudo bem. Helena começou a achar estranho que o filho não ligasse mais tanto. Mas Valdete sempre tinha uma explicação. Ele deve estar atarefado, dona Helena. Advogado trabalha muito, né? E a senhora sabe que pode ligar para ele quando quiser. Só que o telefone da sala, sem que Helena soubesse, tinha o volume baixado ao mínimo. E o celular de Helena, que ela usava pouco e mal sabia mexer, misteriosamente começou a descarregar rápido demais, ficando desligado por horas. Essas baterias ficam fracas com o tempo mesmo, dona Helena. Vou deixar sempre no carregador para a senhora. O carregador ficava na cozinha, longe. Helena ia buscá-lo quando se lembrava, mas com Valdete, cuidando de tudo, parecia mais fácil deixar a moça trazer quando necessário. O cerco estava se fechando tão devagar que parecia cuidado. Foi em maio que Valdete começou a falar do remédio. Helena tomava apenas 2 comprimidos diários, um para a pressão e um para o colesterol. Nada de complicado. A cartela ficava ao lado do filtro de água. Ela mesma se medicava há anos.
Dona Helena, com licença de me meter, mas eu estava olhando aqui e a senhora não acha melhor tomar o remédio de noite? Dizem que para pressão funciona melhor. Minha mãe tomava assim. Ah, é? O médico nunca falou nada, mas é que hoje em dia a medicina muda muito. Se quiser, eu organizo os comprimidos para a senhora. Boto numa caixinha separadinha. Aí não esquece. Helena achou o gesto atencioso. Não percebeu que Valdete começou a substituir o comprimido da manhã por um ansiolítico suave. Nada que causasse dano sério, apenas o suficiente para deixar Helena levemente mais sonolenta, mais confusa, mais maleável. Nossa, tô tão cansada ultimamente, não sei o que é. É a idade, dona Helena. O corpo pede descanso. Vai lá tirar uma soneca, eu cuido da casa. E Helena ia. Enquanto ela cochilava na poltrona da sala, Valdete explorava. O escritório de José Carlos era um santuário intocado. Helena mal entrava ali desde a morte do marido. Doía demais. A cadeira giratória ainda guardava a marca do corpo dele no couro gasto. A mesa de jacarandá ainda tinha papéis da última semana de vida, recibos de venda de café, anotações sobre irrigação, uma lista de compras de insumos agrícolas. Tudo congelado no tempo. Valdete não sentia nada ao entrar ali além de excitação calculada. Ela sabia o que procurava. Famílias antigas como os Silveira não colocam suas fortunas em bancos modernos. Colocam em terras, em escrituras, em ouro físico, em documentos que atravessam gerações. Havia um armário embutido na parede norte do escritório, atrás de uma porta de madeira entalhada com brasões coloniais. Parecia apenas decorativo, parte da arquitetura, mas Valdete tinha experiência. Já trabalhara em 5 casas de idosos nos últimos 3 anos. Sempre a mesma estratégia: conquistar confiança, isolar a vítima, localizar os bens, criar documentação falsa, desaparecer. Só que dessa vez seria diferente. Dessa vez a quantia valeria o risco de algo mais permanente. Dessa vez ela não desapareceria. Ficaria e faria a velha desaparecer. Ela testou a porta do armário. Trancada. Claro, tentou força. A madeira era sólida, não cedeu. Precisaria de ferramentas, mas tinha tempo. Helena estava cada vez mais dependente, cada vez mais confusa. Thor sabia. De alguma forma, animal e instintiva, Thor sabia. Toda vez que Valdete colocava o pé na escada, o cachorro começava a latir. Não importava onde estivesse. Podia estar dormindo no quintal, acordava. Podia estar comendo na cozinha, largava tudo. Corria até a base da escada e latia, 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 como se cada latido fosse um alarme que ninguém além dele conseguia ouvir. Dona Helena, esse cachorro vai acabar ficando doente de tanto latir. Tá se estressando à toa. Não seria melhor ele ficar num canil? Só por uns tempos até se acalmar? Canil? Nunca. O Thor é da família. O José Carlos não ia querer. Claro, claro. Eu só pensei no bem-estar dele. Mas tudo bem, a gente dá um jeito. O jeito foi começar a trancar Thor na lavanderia durante o dia. Para ele descansar, dona Helena. Olha como ele tá ofegante, tadinho. Precisa de um lugar quieto. A lavanderia ficava nos fundos da casa. De lá, os latidos ainda eram audíveis, mas abafados. Distantes. Fáceis de ignorar. Helena começou a sentir que algo estava errado sem conseguir nomear o quê. Era uma sensação difusa, como névoa. As horas passavam estranhas. Ela dormia demais. Esquecia conversas. Ligava à TV e não lembrava que programa queria assistir. Uma tarde, foi procurar o celular e não o encontrou em lugar nenhum. Estava no banheiro, dona Helena. A senhora deve ter deixado lá e esqueceu. Normal. Era normal? Era. Não era? Valdete dizia que era, então devia ser. Ricardo ligou numa segunda-feira de manhã. Valdete, como sempre, atendeu. Ela tá descansando, Ricardo. Passou uma noite meio ruim, sabe? Pressão subiu um pouco. Deixei ela tomar o remédio e dormir. A pressão subiu? Eu não sabia que estava tendo problema. Ela precisa ir no médico? Ah, não é nada grave, só um pico. Eu tô monitorando. Sou técnica de enfermagem, pode ficar tranquilo.
Valdete não era técnica de enfermagem. Era mentirosa profissional. Tá, mas eu vou ligar mais tarde para falar com ela, viu? Claro, eu aviso ela. Aliás, Ricardo, só para você saber, sua mãe anda meio esquecida. Conversamos ontem sobre você vir visitar e ela não lembrava. Não é para se preocupar, mas é bom você estar ciente. A semente da dúvida foi plantada. Ricardo desligou perturbado. A mãe estaria desenvolvendo algo? Deveria se preocupar mais? Talvez fosse hora de levá-la para São Paulo fazer exames. Mas maio virou junho, o trabalho engoliu junho inteiro e a visita que ele prometera fazer na próxima semana continuou se adiando. Valdete esperava. Era paciente, mas precisava de um comparsa para a próxima fase. Ligou para Rogério numa noite em que Helena já estava dormindo, nocauteada por 2 comprimidos dissolvidos no suco de laranja. Achei o lugar certo, tem mais do que imaginei, mas vou precisar de você. Rogério e Valdete se conheceram na cadeia. Bem, ele estava preso. Ela visitava um primo. A atração foi imediata e transacional. 2 predadores reconhecendo um no outro a ausência de escrúpulos que torna certas ações possíveis. Rogério tinha 40 anos, passagem por estelionato e falsificação de documentos. Tinha também um amigo despachante que fazia procurações falsas indistinguíveis das reais. "Quanto tempo você precisa?" Ele perguntou ao telefone, voz rouca de cigarro. "Mais umas 2 semanas. Preciso deixar ela mais frágil. O filho vem visitar de vez em quando, não posso acelerar demais, mas quando eu der o sinal você vem. Tem que ser rápido. E o cachorro? Vou dar um jeito no cachorro." Thor latia na lavanderia. Latia mesmo trancado, mesmo exausto. Latia como quem sabe que latir é a única linguagem que tem. Como quem espera contra toda lógica que alguém finalmente entenda. Helena, confusa em sua sonolência química, às vezes ouvia os latidos como se viessem de muito longe, de outro quarto, de outra vida. Pensava, preciso ver o Thor, ele tá chamando. Mas então, Valdete aparecia com um copo de suco, com um prato de comida, com uma palavra gentil, e o pensamento escorria por entre os dedos da memória como areia. "Toma aqui, dona Helena. Tem que se alimentar. Olha que suco de laranja fresquinho." E Helena tomava, confiante, grata, sem saber que cada gole era um tijolo a mais na prisão que Valdete construía ao seu redor. 2 semanas. Era só o que Valdete precisava. Thor sabia que não tinham 2 semanas. Sentindo de alguma forma animal e absoluta que o tempo estava acabando, que a ameaça estava se fechando, que sua dona, a mesma que lhe dava carinho depois que o verdadeiro dono morreu, a mesma que dividia com ele as tardes silenciosas de solidão partilhada, estava em perigo. Então ele latia mesmo rouco, mesmo ignorado, mesmo trancado, porque era a única coisa que podia fazer. E porque esperança, no fim, é acreditar que alguém, em algum lugar, está ouvindo. Junho chegou com neblina. Era aquele fenômeno raro no interior paulista, mas que, quando acontecia, transformava a Fazenda Santa Rita em algo saído de uma fotografia antiga. As manhãs amanheciam brancas, opacas, o mundo reduzido ao que se podia alcançar com os braços estendidos. O casarão colonial parecia flutuar em lugar nenhum, desconectado do resto da realidade. Valdete amava a neblina. Neblina escondia. Neblina isolava. Neblina fazia o mundo lá fora parecer menos real, menos acessível. E quanto mais isolada Helena ficava, melhor. Faziam 2 meses que Valdete estava na casa. 60 dias de performance cuidadosa, de máscara social impecável, de construção gradual de dependência. Helena agora já não tomava seus próprios remédios. "Deixa que eu cuido disso, dona Helena, para a senhora não confundir as doses." Não atendia mais o telefone. "Fica tranquila, se for importante eu chamo a senhora." Não cozinhava mais. "Imagina, para isso que eu estou aqui, descansa." A palavra descansar tinha se tornado uma prisão educada. E Helena descansava. Dormia tardes inteiras.
Acordava confusa sobre que dia era. Começara a ter dificuldade de lembrar conversas. Uma vez perguntou a Valdete se Ricardo tinha ligado, e quando Valdete disse, ligou ontem, conversaram por 20 minutos, Helena aceitou a informação com alívio, apesar de não ter nenhuma memória daquela conversa. Talvez tivesse esquecido mesmo. Talvez a idade estivesse cobrando seu preço. Valdete dizia que sim, que era normal, que acontecia com todo mundo. A verdade é que Ricardo não ligara. Não há 20 minutos, nem ontem, nem na semana anterior. As últimas 3 ligações dele tinham sido interceptadas com a mesma eficiência. Ela está dormindo, ela está no banho, ela não está se sentindo bem. E Ricardo, consumido por prazos judiciais e reuniões intermináveis, acreditava. Porque era mais fácil acreditar que tudo estava bem a 3 horas de distância do que enfrentar a possibilidade de que não estava. Thor ainda latia, mas agora, de dentro da despensa externa, uma construção pequena de tijolos nos fundos do quintal, onde antigamente se guardavam ferramentas de jardinagem. Valdete convencera Helena de que o cachorro está perturbando seu descanso, dona Helena. E olha como ele está agitado, não está comendo direito, precisa de um espaço separado para se acalmar. Helena cedera porque estava cansada demais para resistir, porque confiava, porque os remédios que Valdete misturava em sua comida faziam tudo parecer difuso, distante, menos urgente. Da despensa, os latidos de Thor eram um eco abafado, um incômodo facilmente explicado. Cachorro velho, dona Helena, ficam assim mesmo, ansiosos sem motivo. Ninguém de fora ouvia. A fazenda era isolada. A casa mais próxima ficava a 2 quilômetros. Se Thor latisse por dias seguidos, quem saberia? Foi numa terça-feira, segundo dia de junho, que Rogério apareceu pela primeira vez. Valdete o apresentou como meu primo de São Paulo, que está precisando de uns dias no interior para descansar. A senhora se importa se ele ficar uns dias no quarto de hóspedes? Helena, sonolenta no sofá da sala, mal registrou a informação. Um primo, uns dias. Tudo parecia distante, como ouvido através de água. Claro, sem problema, murmurou, e voltou a fechar os olhos. Rogério era um homem de aparência comum e perigosa. Alto, magro, com tatuagens cobrindo os antebraços e aquele jeito de quem aprendeu a avaliar pessoas e situações em frações de segundo. Ele entrou na casa como quem faz reconhecimento de território inimigo. Olhos atentos, passos calculados, mãos sempre visíveis, mas prontas. É ela? Perguntou a Valdete quando Helena saiu da sala, arrastando os pés até o banheiro. É, tá vendo? Completamente sob controle. E o filho? Não vem há 6 semanas, trabalha demais, liga pouco. Acredita em tudo que eu digo. Perfeito. Rogério sorriu. E o cofre? No escritório. Não consegui abrir sozinha. A porta do armário é reforçada, precisa de pé de cabra. E tem o cachorro. Como se tivesse ouvido seu nome, Thor começou a latir lá da despensa. Era um som desesperado, rouco de tanto repetir o alarme que ninguém ouvia. Rogério franziu a testa. Esse bicho vai ser problema, Valdete disse com frieza. Amanhã eu resolvo. Aquela noite, Helena acordou por volta das 3 da manhã. Não era comum. Ultimamente ela dormia pesado, profundo, um sono químico que não deixava espaço para interrupções. Mas algo a acordou. Um som, um desconforto indefinível. Sentou-se na cama, desorientada. O quarto estava escuro, apenas o luar fraco entrando pela fresta das cortinas. Esperou que os olhos se acostumassem. Ouviu vozes abafadas vindo de algum lugar da casa. Vozes baixas, conspirativas. Levantou-se devagar, com cuidado para não fazer as tábuas do assoalho rangerem, e abriu a porta do quarto. O corredor estava vazio, mas havia luz acesa no andar de baixo. As vozes vinham da cozinha. Helena desceu a escada, uma mão no corrimão, os degraus frios sob seus pés descalços. Parou antes de chegar ao fim, escondida pela penumbra, e ouviu. Não pode ser muito óbvio. Tem que parecer natural.
uma queda, um problema cardíaco, algo que não levante suspeitas. Era a voz de Valdete, mas o tom era diferente. Não tinha nada da gentileza açucarada que ela usava com Helena. Era prático, frio, calculista. Quanto tempo? Voz de homem. O primo. 2 semanas no máximo. Preciso terminar a procuração falsa, transferir pelo menos as escrituras principais. Depois a gente decide. E se o filho aparecer antes? Não vai, eu garanto. Mas se aparecer, a gente improvisa. Ela já está confusa o suficiente. Se ele vier e ela disser alguma coisa, vai parecer coisa de velha gagá. Helena sentiu o chão fugir sob seus pés. Não era possível. Não era. Tentou processar, mas a mente estava lenta, os pensamentos se embaralhando. Procuração falsa, escrituras, velha gagá. Apoiou-se na parede, respiração acelerada. Precisava subir, voltar para o quarto, fingir que não tinha ouvido nada, pensar, mas as pernas tremiam. A visão embaçou nas bordas. Dona Helena, a voz de Valdete, ela tinha sido vista. Helena virou-se no meio da escada e encontrou o olhar da mulher. Não havia mais gentileza ali, apenas cálculo. A senhora está bem? O que faz acordada a essa hora? Eu ouvi barulho, pensei que... Ah, desculpa, é meu primo, a gente estava conversando, acabou falando alto. Volta para a cama, vai. Amanhã a senhora vai estar cansada. Helena subiu o resto da escada como autômato. Entrou no quarto, fechou a porta. Ficou ali parada no escuro, tentando decidir se o que tinha ouvido era real ou se a mente estava pregando peças. Ultimamente estava tão confusa. Valdete tinha razão. Eram coisas de velha gagá? Não, não eram. Aquilo tinha sido real. As palavras tinham sido reais. Procuração falsa. Transferir escrituras. Algo que não levante suspeitas. Precisava ligar para Ricardo. Agora. Já. Foi até a cômoda onde costumava deixar o celular. Não estava ali. Revirou as gavetas, a bolsa, a mesa de cabeceira. Nada. Cadê o telefone fixo do quarto? José Carlos tinha instalado uma extensão ali na parede. Pegou o fone. Silêncio. Linha morta. O pânico começou a subir pela garganta como bile. Tentou abrir a porta do quarto para ir buscar o telefone da sala. Mas a maçaneta não girou. Travada, trancada por fora. Valdete? Chamou voz trêmula. Valdete, a porta está trancada. Valdete! Passos no corredor. A voz veio abafada através da madeira. É para sua segurança, dona Helena. A senhora anda muito confusa. Pode cair na escada de madrugada. É melhor assim. Amanhã a gente conversa. Me deixa sair. Você não pode me trancar aqui. Posso sim, e vou, até a senhora se acalmar. As pisadas se afastaram. Helena ficou ali, sozinha no escuro. A realidade finalmente cristalina e aterradora. Ela estava presa, na própria casa, no próprio quarto, nas mãos de pessoas que estavam planejando sua morte. Começou a bater na porta, gritar. Socorro! Alguém me ajuda! Ricardo! Alguém! Mas a fazenda era isolada, as paredes eram grossas, e não havia ninguém para ouvir além de Valdete e Rogério, que ouviam com indiferença enquanto tomavam café na cozinha. E Thor ouvia. Lá da despensa externa, com as patas arranhando a porta de madeira, com a garganta rouca de tanto latir, Thor ouvia e tentava fazer o som atravessar a distância, atravessar os muros, atravessar a indiferença do mundo e chegar a alguém que pudesse entender. Helena gritou até a voz falhar, bateu na porta até as mãos doerem. Depois se deixou cair no chão, costas contra a madeira, e começou a chorar. Não era choro de autocomiseração, era choro de terror puro. A certeza visceral de que ia morrer ali, de que tinha sido tão idiota, tão ingênua, tão confiante, de que Ricardo não saberia até ser tarde demais, de que José Carlos não estava ali para protegê-la, de que estava sozinha, não completamente sozinha. Do lado de fora, na despensa nos fundos, Thor latia. Latia com uma insistência que beirava a loucura. Latia como se soubesse que a dona estava em perigo. Latia como se fosse a única coisa entre Helena e o abismo.
A manhã seguinte chegou cinza. Helena não tinha dormido. Ficara sentada no chão do quarto a noite inteira, tentando pensar, tentando encontrar saídas que não existiam. A janela tinha grades decorativas, proteção contra ladrões que agora se transformava em cela. O telefone estava morto, a porta trancada. Por volta das 9, Valdete abriu a porta. Trazia uma bandeja com café, pão, frutas. Sorria. Bom dia, dona Helena. Trouxe café da manhã. A senhora precisa comer alguma coisa. Helena recuou, pressionando-se contra a parede. Sai daqui, sai da minha casa. Eu ouvi tudo ontem. Eu sei o que vocês estão planejando. Valdete colocou a bandeja sobre a cômoda, tranquila. A senhora ouviu o quê, exatamente? Conversas confusas no meio da madrugada? Dona Helena, a senhora anda tendo esses episódios. Ontem mesmo ficou desorientada, não lembrava onde tinha deixado o celular. É preocupante. Eu não tô confusa. Você tá me drogando, você tá planejando me matar. Nossa, que imaginação. Valdete riu suavemente, com condescendência ensaiada. A senhora sabe o que eu acho? Acho que precisa de ajuda médica, uma avaliação psiquiátrica, talvez. Eu já devia ter percebido que a situação estava pior do que parecia. Helena sentiu o chão desabar. Era genial. Perverso e genial. Se gritasse, pareceria louca. Se acusasse, pareceria delirante. Valdete tinha construído a narrativa perfeitamente. A idosa que anda esquecida, confusa, falando coisas sem sentido. Vou ligar para o Ricardo hoje. Valdete continuou voz macia. Vou contar para ele que a senhora precisa de ajuda profissional. Ele vai entender. Ele vai querer o melhor para a senhora, vai ver. E o melhor agora é um lugar onde a senhora possa ser cuidada direito. Uma clínica especializada, sabe? Com médicos, enfermeiras. Você não vai me internar. Ricardo não vai deixar. Vai sim. Porque ele me conhece há meses. Confia em mim. E não conhece essa senhora aqui, que bate na porta gritando no meio da madrugada, que inventa histórias. Vai ser triste para ele, mas necessário. Helena ficou em silêncio. Não tinha argumentos, não tinha provas. Tinha apenas a própria palavra contra a de Valdete. E Valdete tinha meses de credibilidade construída, de telefonemas tranquilizadores, de pode deixar que eu cuido de tudo. Come o café da manhã. Valdete disse, já saindo. Vai precisar de energia. Hoje vai ser um dia longo. A porta se fechou. A chave girou na fechadura. Helena ficou olhando a bandeja. Não tocaria em nada. Não comeria, não beberia. Não daria a Valdete a satisfação de drogá-la mais. Mas o estômago roncava. Havia quanto tempo não comia, sem químicos dissolvidos na comida? Dias, semanas. A cabeça parecia mais clara essa manhã. Talvez porque não tinha tomado os remédios de Valdete na noite anterior. Precisava de um plano. Mas qual? Estava trancada. O celular sumido. O telefone morto. A casa isolada. Ninguém vinha visitá-la. Ricardo achava que estava tudo bem. Até que fosse tarde demais, ninguém saberia que algo estava errado. Exceto Thor. Thor sabia. Helena foi até a janela do quarto, que dava para os fundos da propriedade. Lá longe, conseguia ver a despensa. E mesmo daquela distância, conseguia ouvir, fraco, mas constante, os latidos. Thor não tinha parado, nem durante a noite, nem agora. Latia, latia. Ela começou a chorar de novo, mas agora de uma emoção diferente. Gratidão misturada com desespero. Aquele cachorro, que ela às vezes achava inconveniente, que José Carlos amava mais do que ela, que seguia todos os seus passos, aquele cachorro estava tentando salvá-la da única forma que podia. Eu sei, Thor. Ela sussurrou contra o vidro da janela. Eu sei que você está tentando. Continua. Por favor, continua. E Thor continuou. Rogério passou a manhã no escritório de José Carlos, trabalhando na porta do armário embutido. Tinha trazido ferramentas, pé de cabra, furadeira, chaves de fenda. A madeira era sólida, colonial autêntica, mas tudo tem seu ponto fraco. Ele encontrou as dobradiças, começou a trabalhar nelas,
Valdete ficou na sala, folheando papéis que tinha encontrado na mesa do escritório. Recibos de venda de café, documentos de posse de maquinário agrícola, contratos com cooperativas. Tudo valioso, mas não era o que procurava. Precisava das escrituras, a propriedade, a terra, o verdadeiro tesouro. Tá quase, Rogério gritou do andar de cima. Mais meia hora. Lá de cima, abafado, vinha o som de Helena batendo na porta. Tinha recomeçado. Batia em intervalos regulares, como código Morse desesperado. Toque, toque, toque. Pausa. Toque, toque, toque. Pausa. Valdete ignorou. Que batesse. Ninguém ouvia. Ninguém viria. Mas estava errada em um detalhe. Alguém ouvia. E alguém Ricardo estava tinha tido vindo. um dia ruim. Não. Uma semana ruim. O processo que vinha tocando há meses tinha caído nas mãos de um juiz notoriamente lento. Os clientes estavam impacientes. A sociedade do escritório estava em atrito por conta de divisão de honorários. Chegou quinta-feira de tardezinha com dor de cabeça latejante e a vontade repentina e irracional de largar tudo e ir para a fazenda. Ver a mãe. Verificar se ela realmente estava bem como Valdete garantia. Tinha algo que o incomodava. Não conseguia nomear, mas estava ali, pequeno, insistente. A última vez que tentara falar com a mãe ao telefone, Valdete dissera que ela estava descansando de novo. Quantas vezes uma pessoa de 72 anos, relativamente saudável, descansa tanto assim? E por que, nas últimas semanas, toda vez que ele ligava, era Valdete quem atendia? Talvez fosse paranoia. Talvez fosse culpa de filho ausente, mas decidiu. Iria até lá, sem avisar. Sexta-feira de manhã, pegaria o carro e simplesmente iria. 3 horas de estrada, chegaria para o almoço. Não ligou avisando. Algum instinto, disse para não ligar. Na manhã de sexta, Helena estava no 3º dia trancada no quarto. Valdete levava comida 2 vezes ao dia, retirava a bandeja intocada, deixava uma nova. Helena não tocava em nada. A fome era dor constante agora, mas a sede era pior. Os lábios rachados, a garganta seca. Tinha bebido água da torneira do banheiro, mas Valdete começara a trancar o banheiro também, deixando apenas um balde. Já que a senhora não quer cooperar, vai ter que ser assim, dissera sem emoção. Helena estava mais fraca, sem comida, sem remédios, os reais e os falsos. O corpo começava a desligar. Passou a maior parte do 3º dia deitada no chão, sem forças para bater na porta, sem voz para gritar. Mas Thor ainda tinha forças. Thor ainda tinha voz. Latia rouco, latia cansado, latia mesmo quando parecia impossível que algum som ainda pudesse sair daquela garganta machucada. Latia porque desistir não estava no código genético inscrito nele por gerações de cães pastores. Proteger, alertar, não abandonar. Foi o latido que Ricardo ouviu primeiro. Estacionou o carro na porteira da fazenda por volta do meio-dia. A propriedade estava estranhamente silenciosa. Nenhum movimento, nenhum sinal de vida humana. Mas havia um som, contínuo, insistente. Latidos. Thor. Mas vinha de um lugar errado. Thor sempre vinha correndo quando ouvia carro chegando. Sempre recebia na varanda. De onde vinha aquele som? Dos fundos? Ricardo caminhou pela lateral da casa, seguindo os latidos. Encontrou a despensa. A porta tinha um cadeado. Thor estava lá dentro, podia ouvir as garras arranhando madeira, o peso do corpo se jogando contra a porta. Thor, o que você está fazendo aí, rapaz? O latido intensificou, desesperado. Ricardo testou o cadeado. Trancado. Por que alguém trancaria o cachorro numa despensa? Voltou até a casa, entrando pela porta da cozinha. Mãe? Valdete? Tem alguém? Silêncio. Não silêncio. De algum lugar vinha um som, fraco, como batidas abafadas. Vinha de cima. Subiu a escada 2 degraus de cada vez. O corredor estava vazio. O som vinha do quarto da mãe. Chegou perto da porta. Ouviu. Batidas fracas. Toque. Pausa longa. Toque. Mãe? A batida parou. Seguiu-se um silêncio tenso.
Depois, uma voz, tão fraca que era quase inaudível. Ricardo! Mãe! O que aconteceu? Por que a porta está trancada? Me tira daqui, por favor, me tira daqui! Ricardo não perguntou mais nada. Empurrou a porta com o ombro. A fechadura velha cedeu no terceiro impacto. A porta se abriu. O que ele viu o fez parar, respiração travada no peito. Helena estava no chão, encostada na parede. Magra demais. Rosto pálido, lábios rachados, olhos fundos. Parecia ter envelhecido 10 anos em 6 semanas. Meu Deus! Ele sussurrou. Meu Deus, mãe! O que fizeram com a senhora? E foi quando ouviu passos rápidos atrás de si. Ricardo virou-se devagar. No corredor estava Valdete, e atrás dela, um homem que ele nunca tinha visto. Alto, tatuado, com uma expressão que misturava surpresa e irritação. Ricardo, Valdete disse, e havia algo diferente na voz. Nada da doçura artificial dos telefonemas. Que surpresa! Você não avisou que vinha. Não sabia que precisava avisar para visitar minha própria mãe. Ricardo manteve o tom calmo, mas cada músculo do corpo estava tenso. Instinto de advogado. Avaliar a situação, não escalar a violência, ganhar tempo. Quem é você? Perguntou ao homem. Rogério, primo da Valdete. Que interessante. E vocês dois vão me explicar por que minha mãe está trancada no próprio quarto? Por que ela está assim? Ricardo fez um gesto para Helena, ainda no chão atrás dele. Porque o cachorro está trancado numa despensa. Valdete trocou um olhar rápido com Rogério. Ricardo viu o momento em que ela tomou a decisão de tentar continuar a farsa. Viu quando o rosto dela se recompôs em uma máscara de preocupação. Ricardo, graças a Deus você chegou. Eu ia ligar para você hoje. Sua mãe, ela piorou muito. Começou a ter surtos. Ontem ela tentou sair da casa no meio da madrugada, completamente desorientada. Tive que trancar a porta por segurança dela. Ela não come, não toma os remédios, recusa tudo. Eu já disse que ela precisa de avaliação psiquiátrica, mas ela está mentindo. A voz de Helena veio fraca, mas firme. Ricardo, ela está me drogando. Eles querem me matar, querem roubar as escrituras. Eu ouvi eles conversando. Valdete riu. Era um som que tentava ser compassivo, mas saiu falso. Tá vendo? É isso que eu tô falando. Alucinações, paranoia. Ricardo, eu entendo que é difícil aceitar, mas sua mãe precisa de ajuda profissional. Ricardo olhou entre as duas mulheres. Advogado treinado para identificar mentiras. E tudo naquilo, o jeito de Valdete desviar os olhos por uma fração de segundo, o primo tatuado parado em posição defensiva no corredor, o estado físico de sua mãe, o cachorro trancado, tudo gritava que algo estava profundamente errado. Tá, ele disse, mantendo a voz neutra. Então, não vai se importar se eu levar minha mãe para o hospital agora, para fazer essa avaliação que você está sugerindo. Claro que não. Valdete respondeu rápido demais. Só que talvez seja melhor chamar uma ambulância. Ela está muito frágil para viajar de carro. Vou arriscar. Ricardo entrou no quarto, ajudou Helena a levantar. Ela pesava nada. Ossos cobertos por pele. Consegue andar, mãe? Consigo. Helena segurou o braço do filho com força surpreendente. Não me deixa aqui, por favor. Não vou deixar. Mas quando tentaram passar pelo corredor, Rogério não saiu da frente. Melhor a gente conversar antes de qualquer decisão precipitada, ele disse, e a ameaça implícita estava clara. Ricardo parou. Tinha 15 anos de academia. Corria regularmente, estava em boa forma. Mas Rogério era maior, mais pesado, e tinha aquela postura de quem já esteve em situações violentas e saiu por cima. E tinha Valdete, que podia ter alguma arma, algum recurso. E tinha Helena, frágil demais para qualquer confronto físico. Precisava de outra estratégia. Tudo bem, Ricardo disse, recuando um passo. Vamos conversar, mas primeiro eu preciso dar água para minha mãe. Ela está desidratada. E comida. Vocês concordam com isso, né? Não querem que ela morra aqui antes de ter a tal avaliação psiquiátrica. Valdete hesitou, mas assentiu. Claro, eu busco. Não, eu busco. Você fica aqui com minha mãe. E seu primo também.
Outro olhar trocado entre Valdete e Rogério. Ricardo percebeu. Eles estavam improvisando agora. O plano original tinha desmoronado com sua chegada inesperada. Não sabiam como proceder, o que era bom. Gente improvisando comete erros. Ok, Valdete disse finalmente. Ricardo desceu até a cozinha, mas não foi buscar água e comida. Foi direto até onde tinha deixado o celular, no carro. Pegou o aparelho, voltou rápido. Precisava de provas, fotos, gravações, o que fosse que transformasse aquilo de a palavra dele contra a dela em algo concreto. Enquanto subia a escada, ouviu vozes vindo do quarto. Parou antes de entrar, celular no bolso, gravador de áudio ativado. Não muda nada, Rogério estava dizendo. A gente já está aqui, já fez metade do serviço, e ele não tem prova nenhuma. Ele é advogado, Rogério. Ele vai o quê? Chamar a polícia e dizer o quê? Que a mãe dele paranoica inventou história? A gente tem meses de histórico. Você conversava com ele toda semana. Ele confia em você. Confiava, Valdete corrigiu. Você viu a cara dele. Ele desconfia. Então a gente acelera o plano. Hoje, agora. Silêncio. Depois a voz de Helena, trêmula, mas clara. Vocês não vão se safar disso. Meu filho não vai deixar. Riso de Rogério. Seu filho vai ter um acidente na estrada. Acontece, principalmente nas curvas perto de Franca. Já pensei nisso. 2 problemas resolvidos de uma vez. Ricardo sentiu o sangue gelar. Não era blefe. O tom de voz, a naturalidade com que o homem falou sobre assassinato, era real. Essas pessoas eram capazes. Estavam encurraladas, o que as tornava mais perigosas ainda. Precisava de ajuda. Polícia. Mas se saísse agora, deixaria a mãe sozinha com eles. E se tentasse sair com ela, Rogério os impediria. Estava em xeque. Foi quando ouviu. Fraco, vindo de fora, mas inconfundível. Latidos. Thor. Ainda latindo depois de dias, ainda tentando, ainda alertando. E Ricardo teve uma ideia. Entrou no quarto, bandeja com água e pão nas mãos. Aqui, comida e água. Colocou a bandeja ao lado de Helena. Olhou para Valdete e Rogério. Então, sobre essa conversa. É simples, Valdete disse, e agora a máscara tinha caído completamente. Não tinha mais gentileza fingida. Você vai assinar uns papéis. Que papéis? Procuração, transferindo a tutela da sua mãe para mim e a administração dos bens dela. Tá tudo pronto, só falta sua assinatura. Entendi. Ricardo assentiu como se estivesse considerando. E se eu não assinar? Vai assinar, Rogério disse. A gente pode fazer isso do jeito fácil ou do jeito difícil. Você escolhe. Ricardo fingiu considerar. Olhou para a mãe, que o observava com olhos que misturavam medo e confiança. Olhou para a janela. O sol estava alto. 12:00, talvez 1 da tarde. Tinham tempo. Não muito, mas tinham. Onde está esses papéis? Ele perguntou. Valdete sorriu aliviada. No escritório. Vem, eu mostro. Não, você traz aqui. Quero ver primeiro. Ricardo. Eu sou advogado, Valdete. Não assino nada sem ler. Ela trocou outro olhar com Rogério, que assentiu. Tudo bem, eu busco. Rogério fica aqui com vocês. Valdete saiu. Rogério encostou na parede do corredor, braços cruzados, olhos fixos em Ricardo. O silêncio era denso. Helena bebeu a água em goles pequenos, tentando não passar mal. Ricardo sentou-se ao lado dela no chão, segurando sua mão. Vai dar tudo certo, sussurrou. Confia em mim. E enquanto falava com a mão livre, discretamente tirou o celular do bolso, digitou uma mensagem e enviou. Para quem? Para vários. Polícia Militar de Ribeirão Preto, número de emergência. Para o advogado sócio do escritório. Para 2 amigos que moravam na região. Mensagens simples, diretas. Fazenda Santa Rita, minha mãe em perigo, 2 criminosos, urgente. Rogério não viu. Estava olhando para o corredor, esperando Valdete voltar. Minutos depois, ela voltou com uma pasta. Documentos. Ricardo folheou. Procurações falsas, realmente. Bem feitas, impressionantes até.
Assinaturas imitadas de Helena. Carimbos de cartório que pareciam autênticos, mas provavelmente eram falsos. Se aquilo fosse registrado, e se Helena morresse logo depois, Valdete seria a proprietária legal de tudo. Muito bom, Ricardo disse. Profissional. Quanto tempo vocês levaram para preparar isso? 2 semanas, Valdete respondeu, e havia orgulho na voz. Não conseguia evitar. Criminoso sempre quer reconhecimento. E quanto pretendem ganhar? Ballpark. As propriedades juntas valem uns 50 milhões, Rogério disse. A gente estava pensando em vender por partes, uns 30, 40 na prática. 40 milhões, Ricardo assentiu. Por isso vale matar uma idosa e o filho dela. Vale, Rogério disse sem emoção. Já matei por menos. A confissão ficou pendurada no ar. Ricardo percebeu que tinha tudo gravado, cada palavra. Se sobrevivesse, tinha provas suficientes para prender aquela gente por décadas. Se sobrevivesse. Então assina logo, Valdete disse, estendendo uma caneta. A gente tem pressa. Tenho certeza que tem. Ricardo pegou a caneta. Olhou para o documento. Mas antes, vocês abriram o cofre? Valdete franziu a testa. Que cofre? O cofre do meu pai, no escritório. Tá trancado atrás do armário embutido. É onde ele guardava as escrituras originais. Os documentos de verdade. Essas procurações aí são inúteis se não tiverem acesso aos originais. Podia ver o cérebro de Valdete trabalhando. Cofre. Escrituras originais. É claro que haveria. Famílias ricas não deixam documento importante em gaveta. Onde exatamente? Ela perguntou. Eu mostro, mas só se vocês me garantirem que vão deixar minha mãe em paz depois. Eu assino o que vocês quiserem, ajudo a abrir o cofre, pego o que precisam, mas ela fica viva. E eu também. Rogério riu. Você acha que está em posição de negociar? Acho que vocês precisam do que está dentro daquele cofre, e eu sou o único que sabe abrir. Então sim, estou em posição de negociar. Silêncio. Cálculos sendo feitos. Valdete olhou para Rogério. Ele tem razão. A gente precisa dos originais, senão não adianta nada. E depois a gente mata os dois de qualquer jeito, Rogério disse, sem se importar que Ricardo estivesse ouvindo. Depois, Valdete concordou. Ricardo se levantou. Então vamos. Quanto antes acabar isso, melhor para todo mundo. Saíram do quarto, os 4. Helena cambaleante, mas conseguindo andar, apoiada em Ricardo. Desceram a escada. Atravessaram a sala. Rogério ia na frente, Valdete atrás, garantindo que não fugissem. Chegaram ao escritório. A porta estava aberta, ferramentas espalhadas no chão. Rogério tinha estado trabalhando ali, tentando arrombar o armário embutido. Ali, Ricardo apontou, atrás daquela porta. O armário tinha porta dupla de madeira trabalhada, brasões coloniais entalhados. Valdete abriu. Dentro, embutido na parede de taipa, um cofre Mosler antigo, metal negro, combinação mecânica giratória. Você sabe a senha? Valdete perguntou. Sei. Ricardo se aproximou do cofre. Mas vocês têm que prometer. Abre logo! Rogério cortou, puxando uma faca da cintura. Sem firulas. Ricardo engoliu seco. Olhou para o cofre. Precisava ganhar mais tempo. A polícia tinha recebido a mensagem há 15, talvez 20 minutos. Dependendo de onde estivessem, podiam estar chegando. Ou podiam demorar mais meia hora. Precisava esticar aquilo. A combinação é a data de casamento dos meus pais, disse, girando o disco devagar, propositalmente errando números. Mas são 6 dígitos e eu nunca lembro a ordem. Deixa eu tentar. Não, não é isso. Pera. Mais rápido, Rogério ordenou. Tô tentando. Você quer que eu erre e trave o cofre? Alguns modelos antigos travam depois de 3 tentativas erradas. Mentira. Mas Rogério não sabia. Ninguém sabia. Ricardo tentou de novo. Girou os números devagar, ouvindo os cliques internos do mecanismo. E então, de fora, cortando a tensão como lâmina, veio o som. Latidos. Próximos. Intensos. Thor. Alguém tinha soltado Thor. Rogério virou-se para a janela. Que porra!
A porta da frente explodiu. Não literalmente, mas foi a impressão. Fortes, autoritárias. Polícia, abram a porta! O rosto de Valdete perdeu toda a cor. Rogério praguejou, olhou ao redor procurando saída, mas a casa era velha, tinha janelas com grades, portas pesadas. E do lado de fora, vozes, rádios estáticos, latidos de Thor, misturados com ordens policiais. Ricardo tinha ganhado. A mensagem tinha funcionado. Alguém tinha chegado. Valdete olhou para ele com ódio puro. Seu filho da puta, você mandou mensagem. Mandei, Ricardo confirmou, e tirou o celular do bolso, mostrando a gravação de áudio ainda rodando. E gravei tudo. Cada ameaça, cada confissão, cada palavra sobre matar minha mãe e falsificar documentos. A porta da frente cedeu. Policiais entraram, armas em punho. No chão! Todos no chão, mãos na cabeça! Rogério tentou correr, mas 2 policiais o derrubaram antes que desse 3 passos. Valdete simplesmente desabou, joelhos no chão, rosto nas mãos. Sabia que tinha acabado. Ricardo abraçou a mãe, que chorava agora, choro de alívio e exaustão. Acabou, mãe, acabou. Mas não tinha acabado. Ainda tinha uma parte da história por contar. Enquanto os policiais algemavam Valdete e Rogério, enquanto paramédicos entravam para atender Helena, Ricardo voltou ao escritório. O cofre ainda estava ali, fechado. Tinha mentido sobre não lembrar a combinação. Sempre soube. Girou os números. 150371. Data de casamento. 15 de março de 1971. O cofre abriu e o que tinha lá dentro justificava tudo. Justificava a ganância, justificava o plano, justificava porque Valdete tinha passado meses construindo aquela fraude elaborada. Dinheiro, maços e maços de notas antigas, cuidadosamente guardadas em envelopes lacrados. Ricardo contou rápido. 800 mil reais, talvez mais. Ouro, barras pequenas, pesadas, frias ao toque. 15 barras, cada uma marcada com pureza, 24K e peso. Ricardo nem precisava calcular para saber que aquilo valia milhões. Caixinhas de veludo contendo colares, brincos, anéis, uma esmeralda do tamanho de uma noz, diamantes que capturavam a luz da janela e explodiam em fogo colorido, e documentos, escrituras, não de uma propriedade, mas de 5 fazendas espalhadas pelo interior paulista, somando mais de 3.000 hectares. Café, gado, soja. Terras que tinham sido na família há gerações, passadas de pai para filho desde os tempos do Império. Ricardo pegou uma das escrituras, folheou. A mais antiga datava de 1889, assinada por Dante Pedro II, ainda como imperador. Poucos meses antes da proclamação da República. Papel amarelado, tinta desbotada, mas perfeitamente preservada. Aquilo era mais que dinheiro. Era história, legado. Por isso Valdete quis tanto. Por isso planejou matar. 50 milhões de reais em ativos, provavelmente mais, considerando a valorização das terras nos últimos anos. Uma fortuna que transformaria qualquer um em pessoa rica pelo resto da vida. E ela quase conseguiu. Achou algo importante? Um dos policiais apareceu na porta do escritório. Muito! Ricardo mostrou o conteúdo do cofre. É por isso que eles fizeram tudo isso. É por isso que trancaram minha mãe e planejavam nos matar. O policial assobiou baixo. Vai precisar documentar tudo e colocar num lugar seguro. Vou. Ricardo fechou o cofre de volta. Olhou ao redor do escritório. O santuário do pai. José Carlos tinha guardado aquela riqueza não por ganância, mas por prudência. Tradição de famílias antigas, manter ativos físicos, tangíveis, que sobrevivem a crises econômicas e revoluções. E agora aquele cuidado tinha quase custado a vida de Helena. Lá fora, ouvia sirenes de ambulância chegando, vozes de mais policiais e latidos. Thor ainda latindo. Ainda correndo de um lado para o outro, ainda agitado. Ricardo saiu do escritório e desceu até o quintal dos fundos.
Encontrou Thor na varanda, ofegante, língua de fora, mas os olhos brilhando com aquela inteligência canina que às vezes parece quase humana. Você sabia, né, rapaz? Ricardo se ajoelhou ao lado do cachorro, passou a mão pelo pelo sujo e embaraçado. Sabia desde o primeiro dia. Tentou avisar. Ficou latindo até alguém ouvir. Thor encostou a cabeça no ombro de Ricardo. Estava exausto, garganta provavelmente machucada de tanto latir. Mas havia algo que parecia satisfação naquele gesto. Tinha cumprido a missão. Tinha protegido a dona. José Carlos estaria orgulhoso. Bom garoto, Ricardo sussurrou. Você salvou ela. Salvou nós dois. E era verdade. Sem os latidos insistentes, sem aquele alerta constante que fez Ricardo desconfiar e investigar. Sem Thor se recusando a desistir, mesmo trancado, ignorado, exausto. Sem tudo isso, Valdete teria conseguido. Helena estaria morta. Ricardo também, provavelmente. E a fortuna da família teria desaparecido nas mãos de criminosos. Mas um cachorro simples, movido apenas por lealdade e amor, tinha impedido tudo isso. Às vezes, a heroísmo não precisa de palavras, precisa apenas de insistência, de recusa a aceitar o inaceitável, de continuar latindo mesmo quando parece não adiantar nada, porque às vezes alguém finalmente ouve. Essa história acabou. Mas quantas outras não acabaram ainda? Quantas Helenas existem neste exato momento, trancadas em quartos, isoladas em casas, prisioneiras de quem prometeu cuidar? Quantos Thors estão latindo sem que ninguém escute? Quantos Ricardos estão ocupados demais, distantes demais, confiando demais? Eu não sei, você não sabe, mas agora que você ouviu essa história, não pode fingir que não sabe que isso acontece. Então faça uma coisa por mim. Ligue para aquela pessoa mais velha da sua família que você não fala há tempos. Não pergunte como vai, só por educação. Pergunte de verdade, escute de verdade, visite se puder, verifique se puder, porque talvez ela diga que está tudo bem, mas talvez, só talvez, ela diga algo que te faça desconfiar. E desconfiança pode salvar vidas. E se você conhece algum idoso em situação de vulnerabilidade, de abuso, de perigo, não vire as costas. Denuncie, ajude, seja o Ricardo que chega na hora certa. Ou seja o Thor que late até alguém ouvir. Porque no fim, a gente não é medido pelo que acumula. É medido por quem protege, por quem salva, por quantas vezes escolhe não ficar em silêncio quando o silêncio é cúmplice. Se essa história te tocou de alguma forma, se você acredita que idosos merecem viver com dignidade e não com medo, se você acredita que amor, humano ou canino, ainda vale a pena, deixe seu nome nos comentários. Me conta de onde você assiste. Me conta se você tem algum Thor na sua vida. Ou se você já foi o Thor de alguém, porque cada história importa, cada vida importa. E cada vez que a gente se recusa a aceitar a injustiça calado, a gente late. E latir, às vezes, é a coisa mais importante que podemos fazer. Obrigado por ter ouvido até aqui, por ter ficado, por ter se importado. A gente se vê na próxima história. E até lá, cuide dos seus. Escute os latidos e nunca subestime o poder de uma visita surpresa. Um abraço. E que a gente sempre tenha alguém que late por nós quando precisarmos.